Nosso boa tarde a todos. Damos início, nesse momento, à programação da aula internacional Mudanças Climáticas, Direitos Humanos e Desenvolvimento. Esta aula internacional, que é uma organização e programação conjunta do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Unijuí, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos da Unijuí, da Universidade Gastão da Charri, de Posadas, Argentina, com apoio também da Universidade de Vigo, Espanha, o apoio também do programa Erasmus+. Esta atividade que integra o conjunto de objetivos, ações e metas do projeto apoiado pelo programa Erasmus+, e que contempla a presença do intercâmbio de professores latino-americanos da Unijuí e da Universidade Gastão da Charri, Posadas, Argentina, com a Universidade de Vigo, e também discentes de ambas as universidades para a Espanha, bem como o intercâmbio também de docentes e discentes da Universidade de Vigo com esta região latino-americana através destas duas universidades e no ambiente da rede interuniversitária de cooperação internacional, a rede CIDIR. Por isso, essa programação, neste momento, que trata desta temática e que terá a contribuição nesta aula internacional dos nossos convidados, professor Dr. Rafael Velásquez Pérez, da Universidade de Vigo, Espanha, da professora doutora Viviana Teresita Valharo, da Universidade Gastão da Charri, Posadas, também da presença e contribuição do colega professor da Unijuí, do programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos, professor Dr. Daniel Rubens Sensi. Estão conosco também neste trabalho conjunto, durante o dia de hoje, colegas vinculados à Universidade Gastão da Charri, colegas que também integram a rede CIDIR, destacando a presença aqui neste nosso meio do diretor da Universidade Gastão da Charri, Benito Romero, que também é o secretário executivo da rede CIDIR. Temos a presença da professora Ivana Lundquist, coordenadora da carreira de advocacia da Universidade Gastão da Charri, campus Oberá, e o apoio também da equipe de suporte aqui da Unijuí. Saudamos a todos os presentes que acompanham este momento virtual de aula internacional, destacando aqui a importância da presença dos momento em que também registramos que há poucos instantes tivemos a reunião conjunta da comitiva internacional com a reitoria da Unijuí, reitor, professor Dr. Dieter Sinenberg, do nosso vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Dr. Daniel Knebel-Baggio. Estiveram presentes também o professor Dr. Argimiro Luiz Brum, coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, da senhora Vanderlei Arsinski, coordenadora do Escritório de Relações Internacionais da Unijuí, e professor mestre Luciano Zamberlan, coordenador do curso de Administração. Quando na oportunidade foram tratados de temas e de novas possibilidades de colaboração e cooperação multilateral da Unijuí, seja com a Universidade de Vigo, seja com a Universidade Gastão da Charri, e outras relações de internacionalização no ambiente da rede CIDIR.
Momento em que também foi tornado público, e gostaria de fazer este informe de primeira mão neste ambiente público coletivo deste MIT, do avanço e continuidade do projeto Erasmus e intercâmbio de discentes da Unijuí com a Universidade de Vigo, através do edital publicado e o comitê reunido e que foi apresentado e publicado nesta tarde no portal da Unijuí, o resultado desta seleção e que classificou em primeiro lugar para o intercâmbio em Vigo no primeiro quadrimestre de 2025 da doutoranda Roberta Valandro Rodrigues Valandro para este intercâmbio. Todos os demais encaminhamentos que resultam, e por isso a doutoranda Roberta, que é mestre em desenvolvimento regional, bacharel em administração pela Unijuí, aqui de público já a cumprimentamos, está presente no nosso ambiente, a felicitamos e fazemos esse registro, já que estamos em uma atividade internacional e de fortalecimento das nossas relações internacionais. A proposta de trabalho para esta aula inaugural internacional, inaugural aqui com a presença do doutor Rafael, que vem pela primeira vez à Unijuí, mas ela é uma aula internacional sobre uma temática que afeta inevitavelmente a todos no planeta. E esta temática, pensamos e propomos aqui, conjuntamente com o doutor Daniel Sensi, que organizamos conjuntamente esta aula internacional, de termos inicialmente uma abordagem do olhar de professor Rafael Velasquez Pérez, da Universidade de Vigo, como esta temática está presente nas pautas de Vigo, Espanha, Europa, e depois também outras contribuições que desejar importante trazer neste ambiente de fraterna colaboração, cooperação e intercâmbio, que julgar pertinente. Próximos 20 minutos dentro dessa construção. Depois, agregamos as contribuições do professor Daniel Rubensens, um pouco como a mirada latino-americana dentro desse contexto. Complementarmente, estamos juntos, doutora Bibiana Teresita Valaro, que relatou junto com Rafael uma experiência inovadora no ambiente universitário, de cooperação entre a Universidade Gastão da Charri e a Universidade de Vigo, que abre a possibilidade de estudantes de ambas as universidades fazerem carreira de direito com acesso ao título duplo. Um título de bacharel em direito na Argentina, conferido aos argentinos e aos universitários de Vigo que estiverem no programa, e estes mesmos que também fizerem o programa na Espanha, receberem o título também na Espanha, sejam eles nativos na Espanha ou nativos na Argentina, com esta titulação. Então, dentro desta construção, essa experiência inovadora, já que no final de 2023 tivemos a oportunidade de, muito próximos, estarmos neste intercâmbio na Universidade de Vigo, quando foi oficializado este convênio de cooperação que garante a dupla titulação, doble título, a as duas universidades e seus universitários na carreira de direito, conforme as regras conjuntamente acertadas. E antecipar aqui que há uma atmosfera muito favorável para que iniciativas desta natureza também avancem entre a Unijuí e a Universidade de Vigo. Temas ainda para serem ampliados e aprofundados. Por isso, dentro desse relato de experiência do nosso intercâmbio na Espanha, como atividades finais. E após essas exposições rápidas, durante 1 hora aproximadamente no seu total, abrirmos um espaço para os nossos diálogos. Perguntas também dos participantes aos nossos convidados e, principalmente, trazer essas perguntas
seja através do Viva Voz, ou seja através do chat do Meet, que nos encarregaremos aqui de partilhar aos participantes, caso for de maneira escrita. Por isso, em nome de todos os participantes deste ambiente virtual, saúdo a Ângela Everling, ao Alexandre, do Paraná, e a Roberta Rodrigues, a todos os participantes. Por que a distinção desses três? Porque estão com as suas câmeras de vídeo abertas e merecem uma atenção especial. Então, sejam muito bem-vindos. E por isso, sem delongas, Rafael. Dr. Rafael Velasquez Pérez, Universidade de Vigo, alegria de tê-lo conosco, alegria fraterna de poder acolhê-lo minimamente com a grandeza, a fraternidade e espírito humano de acolhidos que fomos quando estivemos na Universidade de Vigo, em Vigo, Galícia, Espanha. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua, partilhando com todos os nossos presentes as suas percepções. Boa tarde, professor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias a todos por estar. Es un honor para mí, un placer. Agradezco mucho la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. No es la segunda vez que estoy no en esta universidad, pero sí en esta región brasileña. Siempre me ha acogido como en casa. Pido disculpas porque hablo español. Intentaré hablar despacio. Aprovecho para felicitar a Roberta Rodríguez por su beca y desde ya le digo que cuando esté en Vigo busque el profesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y allí podemos hablar de ideas interesantes que creo que en su momento su universidad le hará saber. Bueno, a colisión con el tema del seminario, con el tema que traemos aquí. La Unión Europea, y es una ventaja para España, y lo comento porque hemos hablado en estos días de la triple frontera, de, digamos, la buena predisposición geográfica que tienen las universidades que están aquí presentes, que son países miembros del Mercosur. En España, y bueno, me he ido empapando un poco de ciertas diferencias que hay en políticas, etc. En España se tiene la ventaja de contar con la Unión Europea. La política comunitaria es común para todos los aspectos que afecten el espacio comunitario. Y uno de estos es el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático. Y yo voy a comentar muy brevemente una cuestión que acaba prácticamente de salir publicada en la Unión Europea, que se está implementando paulatinamente y que creo que, como casi todo lo que ha hecho la Unión Europea en materia de integración, es digno de tener en cuenta como referencia. Y me refiero al al reglamento sobre neutralidad climática, reglamento 1999 del año 2021, en el que la Unión Europea de cierta forma armoniza desde el Pacto Verde Europeo hasta los otros reglamentos que se fueron implementando en cuestiones relativas a emisiones de gases de efecto invernadero y sumideros de carbono. Y este reglamento viene a fijar unas pautas que, una vez que se ha traspuesto a las legislaciones nacionales, debe ser cumplido paulatinamente en periodos de 5 años, 10, 2030, 2040, hasta 2050, fecha en el que, según la política actual de la Unión Europea, se debe alcanzar la neutralidad climática, entendida esta como cero o no más emisiones que aquellas que puedan ser asimiladas de forma natural en la Unión. ¿Cuál es el problema del reglamento? Que es un reglamento general que debe tener un desarrollo complementario y que luego las realidades nacionales deberán adecuar según su distinto nivel de desarrollo, su distinto nivel de protección ambiental y su distinto nivel de desarrollo industrial. Lo normal es que a partir de este momento, una vez que empieza a ser incorporado a las legislaciones nacionales,
se empiecen a trazar los planes para que se vayan distribuyendo de forma homogénea en la Unión Europea las llamadas cuotas de carbono, que es un término que es polémico, pero que la Unión Europea ha apostado precisamente por lograr la llamada neutralidad climática. Y esto se complementa, y solo voy a hablar de una cuestión porque me parece que afecta directamente las relaciones de la Unión Europea con el Mercosur, y es la llamada cláusula o el veto a la llamada importación o la llamada deforestación importada. Es decir, la Unión Europea actualmente, uno de los grandes obstáculos para que las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea sigan consolidándose en el marco de ese gran acuerdo comercial que hay entre las dos regiones, es el veto que han impuesto algunos países de la Unión a que entre al territorio de la Unión Europea algún producto obtenido en una zona que haya sido deforestada para dicha producción. Y eso señala directamente, por ejemplo, a Brasil. Hubo un periodo en el que, digamos, no se avanzó. Luego el presidente Lula, en el periodo en el que estuvo al frente del Mercosur, estuvo negociando con la Unión Europea, tratando de demostrar que Brasil está aportando por el desarrollo sostenible y que, bueno, esa medida debía flexibilizarse porque constituía realmente un obstáculo para el desarrollo del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este es uno de los ámbitos en los que viene trabajando la Unión Europea a los efectos, reitero, de lograr esa llamada neutralidad climática. La otra cuestión es que desde 2018 se ha intentado en la Unión Europea armonizar digamos, centralizar la discusión en torno a cualquier inversión extranjera que pueda considerarse nociva para el medio ambiente. Es decir, si tradicionalmente un litigio entre un Estado que quiere implementar una medida de protección ambiental es, digamos, demandado por el inversor extranjero, la Unión Europea dice que cuando el inversor la inversión se realice en territorio de la Unión Europea, y si hubiese disputa, no se podría ir a los canales habituales de resolución de conflictos en materia de inversiones. Es decir, no se podría ir a las cortes internacionales de arbitraje. Había que estarse a lo que disponga el derecho europeo. Ellos pretenden crear un tribunal europeo en materia de inversiones. Esto es polémico, luego si quieren podemos hablar algo de esto, porque sería profesionalizar un ámbito de discusión o de resolución de controversias que se desarrolla mediante arbitraje internacional. Con lo cual, desde, reitero, 2009 prácticamente, la Unión Europea ha tratado de dar pasos de avance para lograr eso que se llama neutralidad climática y que ahora se ha consolidado en un reglamento que aparentemente es muy complejo, pero que realmente no es ni extenso ni complejo. Las legislaciones nacionales deberán complementarlo. Y España, por supuesto, Estado miembro de la Unión y existiendo además en la Unión Europea digamos, un diseño que no permite a las regiones, como por ejemplo en el caso de Argentina, no permite a las regiones ciertas competencias que sean nacionales, pues la legislación debe ir en armonía con la Unión. Eso no quiere decir que se haga todo lo que se plantea en la Unión Europea. Ya sabemos que en materia de medio ambiente o de sostenibilidad, una cosa es lo que se pretende hacer, otra cosa es lo que políticamente se quiere hacer y otra cosa es lo que realmente se puede hacer, ¿no? Pero más o menos este es el panorama que existe actualmente en la Unión. Ahora, concretamente en España, a partir del año 2015, España empezó a tener, sobre todo 2015, a tener una serie de demandas, a recibir una serie de demandas internacionales en cortes de arbitraje, porque España lideró la Unión Europea en materia de energías renovables.
lanzó una política mediante la cual se captaron numerosas inversiones en energías renovables. España es un país con condiciones muy favorables, sol todo el año, viento, áreas de mar, ríos, etc. ¿Qué pasó? Que con el devenir del tiempo y una vez que ya había mucha inversión en estas energías, hubo un cambio en la política que gravó a los inversores con impuestos y esto implicó una avalancha de demandas internacionales en cortes arbitrales que perjudicaron considerablemente la imagen internacional de España como país receptor de inversiones. Y ahora lo que se ha hecho es que el abogado del Estado en España ha intentado que la Unión Europea tome partido y diga que aquellas cuestiones o aquellas demandas que han sido interpuestas en detrimento de la Carta de la Energía Europea, ¿sí?, en detrimento del derecho europeo en materia de medio ambiente, pues no se puedan ejecutar. Para que se tenga una idea, hasta hace, no sé, un par de años, ya de las 40 demandas que tenía España, se habían sancionado, se habían resuelto 10 casos y el monto de la deuda española a los inversores extranjeros superaba los 300 millones de euros. Con lo cual, hay un campo de trabajo bastante arduo porque por una parte se quiere consolidar a la Unión Europea como un país, como una región sostenible. Por otra parte, se quiere captar inversiones en energías renovables para, por supuesto, purificar un poco el ambiente, pero por otra parte, el derecho europeo limita la intencionalidad del inversor extranjero de rentabilizar al máximo su inversión, mediante la imposición de una barrera que sería el derecho europeo. O sea, es un tema un poco enrevesado, un poco complejo, que he querido resumirles y que, bueno, podemos hablar de él, pero son cosas que se deben tener en cuenta, sobre todo en una región como es el Mercosur o en países que son potentes en materia de iniciativas pro sostenibilidad, como es el caso de Brasil y de Argentina. Yo creo que por mi parte he dicho. Muchas gracias. Agradecemos as contribuições do professor Dr. Rafael Velasquez Pérez, momento que de imediato estamos informando que estamos tratando porque alguns não estão recebendo a imagem e a imagem ficando em tela preta. Faço essa manifestação porque também estou com o retorno aqui com tela preta. Já trocamos, inclusive, a câmera de captação. Enquanto isso, eu convido o professor Dr. Daniel Sensi para já iniciar a sua abordagem e a sua contribuição. E entendemos que a imagem do Dr. Sensi é amplamente conhecida por este coletivo, enquanto nós vamos arrumando aqui a temática da respectiva Câmara. Tá bem? Professor Dr. Daniel Rubens Sensi, que é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, professor Pedro, obrigado pela apresentação. Rafael, com permisso, vou falar em português, porque aí hacemos o intercâmbio também na minha idioma. Bom, é sempre um prazer entrar nessa conversação internacional, porque uma dimensão pessoal, pelo menos nos últimos 10 anos, direcionou minha pesquisa para temas que não são mais temas locais, que são temas, pelo menos, binacionais com a Argentina, e quero saudar os vizinhos argentinos que acompanham essa caravana. E penso que aí está muito concretizado também a linha de pensamento que, junto com o professor Pedro, trabalhamos na região, seja na Rede CIDIR, e aí as entidades que o Pedro refere no protocolo, por onde se caminha até este momento, porque, de fato, nós estamos frente a um quadro, um contexto de uma sociedade
moderna, pós-moderna, contemporânea. A academia trata com distintas denominações, mas que, efetivamente, parece que nós não entendemos, e eu falo do lugar do mestrado e doutorado em Direitos Humanos, que sequer a Declaração de Direitos Humanos nós conseguimos efetivar. O contexto atual de guerras e de crise climática dá essa mensagem muito clara de que nós não somos ainda suficientemente capazes de sentar-se à mesa e entender que há dimensões do modelo de desenvolvimento, professora, de local, regional e internacional. Do nosso debate. E esse debate que é acadêmico, que é político, que de uma associação da qual as universidades, a Unijuí, a DATA e a UNAM, a UNI no Paraguai, situando missões, né, fazem parte, que é a Geofronteiras, e nós temos um evento logo adiante também para discutir isso. Porque sequer a vida regional ela pode continuar tendo o conceito de região que nós tínhamos, que respeitava muito mais, no caso latino-americano, a Europa avançou isso antes com o mercado, depois com a comunidade, né? E hoje, incrivelmente, quando você pensava que não haveria regressos de quadros anteriores onde países querem sair de uma associação, de que alguns países se retirem, né, de uma agremiação que é migratório para a Europa, e as distintas respostas que os países dão, seja a Espanha, seja Portugal, a Alemanha, a Inglaterra, principalmente, as versões que chegam para nós no Brasil, creio que a Argentina, algo muito similar, mostram que nós ainda estamos engatinhando numa ideia de que, primeiro, pela mudança climática, estamos na casa comum. A ideia de soberania dos países é uma época de muitas ideias territoriais e de desenvolvimento. Elas não servem mais para tratar o ambiente que, como eu faço referência do princípio da ubiquidade no direito ambiental internacional, que não tem fronteiras, não tem tempo e não tem sujeito. E isso nos remete à necessidade de caminhar conjuntamente, independente da história que nós fizemos até agora. Então, Geofronteiras, o evento que eu referi, ele não pode mais ser um georreferenciamento onde fronteira se tratava de outro modelo de organização social. A nossa região, Missões, Brasil e Missões, Argentina e Missões paraguaias, talvez tenha muito mais história conjunta de antes deste pacote das disputas político-territoriais, com a ancestralidade, com comunidades tradicionais, com uma maneira de entender o desenvolvimento e a convivência, e que nos faz parar um tempo e pensar o que é que nós agregamos para não deixar ninguém para trás no modelo de desenvolvimento, usando a linguagem da Agenda 2030, que seria uma agenda. E um pouco pensamos por aí o desenvolvimento, e eu quero fazer, entrando na minha fala, o movimento inverso do que tu trouxeste, porque hoje mesmo eu assisti a lamentável notícia para mim, que trabalho na temática ambiental, que o Brasil, sim, está discutindo e pedindo que a União Europeia adie, pelo menos por um ano, aquilo que está acordado com o Brasil, com o Mercosul, na impossibilidade de que se transacionem produtos que têm, além do trabalho escravo, modernamente, o desmatamento ilegal. Ilegal. Mais da destruição da biodiversidade. Então, o tema ambiente e biodiversidade, também hoje pela manhã estava em andamento a pré-COP29 na Argentina, e eu, por acaso, pela conexão com as universidades, pude assistir o debate que se está fazendo exatamente na região missioneira sobre a importância que tem a biodiversidade.
E aí nós começamos a discutir a constituição de um valor da biodiversidade, que na nossa região ele é muito mais denso, qualificado, robusto, protegido em Misiones, Argentina, do que no Brasil. Estamos falando do bioma Mata Atlântica, com sua biodiversidade. Mas a riqueza da biodiversidade no Brasil, esse tema da preparação para a COP29 e também para a COP30, que vai ser no Brasil ano que vem, mas a COP29, que estamos na iminência aí de que aconteça em novembro, ela não incorpora uma visão latino-americana do bioma amazônico como bioma, como principal espaço de biodiversidade. Então, me parece que os valores, sejam eles de troca, de comércio, ou de uma ideia de comunidade internacional, nós temos muito para trabalhar, nós temos muito para conveniar, professor, nós temos muito para circular, e eu acho que nós temos muito para certificar. Então, também a certificação binacional, eu estou tendo a oportunidade, há 5 anos, pelo menos, trabalho com a Universidade de Vigo, no campus de Ourense, né, para temáticas de desenvolvimento, e tenho ali sempre colocado alguma banca na área de sustentabilidade. Exatamente para fazer essa conexão, para continuar essa conexão da certeza de que uma solução na crise que nós estamos enfrentando, ela não é nem na dimensão comercial individual de cada país, né, falando a partir do Mercosul, e nem muito menos na dimensão da crise climática que nós estamos enfrentando. E me parece que aí nós temos no campo da pesquisa, no campo das universidades, um diálogo necessário que produza uma rápida, se é que isso é possível, em dimensões internacionais, e creio que é, porque essa tecnologia que nos permite estar falando aqui, né, com alunos em diferentes lugares do Brasil, América Latina aí, ou fora do Brasil, né, além da Argentina, especialmente, lembrando que a rede CIDIR incide principalmente nessa região, mas de que a gente pode fazer circular esses debates, essas ideias. Né? E, claro, a frustração, talvez, do ponto de vista acadêmico, é como o mundo político leva um tempo muito maior para absorver essas discussões. Então, alguém dizia esses dias, né? Os tempos da democracia, os tempos da política são tempos geológicos. Né? São tempos que levam muito mais do que 1 ou 2 ou 3 gerações para serem assimilados e compreendidos dessa forma. Mas é muito grave, nós temos, por exemplo, os investimentos em recuperação, né? Estamos com o Milton hoje, um furacão, né? na parte norte do hemisfério, na linha do Equador, no Golfo do México. Provavelmente muitos bilhões de dólares já estão sendo destruídos nesse momento, né, do furacão que deve chegar pelo meio da noite, horário local, na Califórnia. E que sobrepõe a um outro evento extremo de poucos dias, né? Ou seja, a destruição que nós estamos falando, o desenvolvimento que nós estamos falando, ele se mede por bilhões de dólares ou ele se mede por vidas perdidas? Eu tenho também utilizado como uma metáfora ou como uma forma de produzir impacto nas falas, qual é o cadáver que importa, afinal, né? Porque nós temos inúmeras pessoas vivendo em condição de vulnerabilidade, seja do ponto de vista econômico, agora ambiental também. E o ambiental, político, social, né, aqueles que não têm fala, que não existem, que não impactam o que dizem, agora também tem são vítimas mais frágeis diante da crise ambiental. E voltando para o documento da ONU, que em 2022 declarou o direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito humano fundamental, direito ao meio ambiente saudável. E eu creio que nós temos que andar rápido também na academia, na produção de algumas ideias do que é um ambiente saudável. Né? Ele tem uma visão antropocêntrica, ele é saudável apenas para o humano, ou ele tem um sistema vivo, um princípio que é biocêntrico e não antropocêntrico, né? Ou nós continuamos aplaudindo
o antropocentrismo que gera esses gases de efeito estufa há décadas, séculos, talvez, que a gente sabe disso, sabemos disso e que não tomamos as medidas que também as sabemos fundamentais para fazer a mudança que nós necessitamos. Rapidamente, né? Tem circulado, e também para ir fechando o meu raciocínio da minha fala, nós temos ouvido a expressão negacionismo, né? E eu tenho perguntado, assim, em 3 interrogações. Você se considera negacionista? E 90% das pessoas considera que não. A segunda pergunta é, então, você sabe o que causa a mudança climática? E as pessoas respondem com um percentual menor, mas talvez mais de 50% respondem que sim, que sabem o que ocasiona a mudança climática. Mas tem uma terceira pergunta que é fatal, e que mede bem essa crise, o que você já está fazendo para enfrentar esta crise? Que você sabe o que causa. Então, a ideia do negacionismo imediato, de dizer não há a mudança climática, ele é uma dimensão contundente e acho que ela é, às vezes, até um tanto irracional do ponto de vista dos enfrentamentos políticos que têm surgido. Mas tem as outras dimensões que mostram como ainda nós estamos inertes àquilo que nós sabemos que precisa mudar. Então, trabalhar uma matriz energética diferente, multi-fontes, né? Não apenas imaginar que uma vai salvar a humanidade, vai melhorar o nosso ambiente, mas ter coragem de trabalhar isso. Acho que é o desafio da pesquisa, de trabalhar a articulação ou o arranjo político que seja, por exemplo, a Agenda 2030, mas que ela tenha uma capacidade de articular os humanos, né, e os governos, e fazer uma governança por sustentabilidade. Então, penso que pelo menos esses 2 passos, assim, a gente precisa conveniar também muito mais, né, circular muito mais e entender que na dimensão, professor, que me falavas antes da reunião, né, começaste a vida acadêmica pelos temas ambientais e direitos humanos, né, talvez esteja fechando um tempo de que você pode colocar isso como prioridade, porque o tema das guerras talvez não tenha sido sensível o suficiente, e aí eu estou falando de vidas humanas, não tem sido suficiente para sensibilizar que a indústria de armas não seja um indicador de desenvolvimento da humanidade, né? Porque aí estão os dólares que certamente faltam para matar a fome no mundo e para enfrentar a mudança. Então, penso que a gente precisa se perguntar para onde estamos, né? Essa pergunta, que ela é do movimento, professor Pedro, e ela é do direito, né? Ela certamente nos aproxima, nos obriga a sermos mais abertos e construir mais diálogos internos na Unijuí, regionais e internacionais. Acho que essa é a minha provocação, assim, para um momento de mais de protocolo, de estabelecer esses diálogos, né, do que propriamente de um grande aprofundamento. Acho que os seminários, né, a bolsa da Roberta, que permite circular, essas experiências que constroem esses espaços de aproximação, eles merecem um aplauso, né, são fundamentais. Professor Pedro, muito obrigado. Obrigado aos colegas. Nossos aplausos, parabéns a Sense pelas suas contribuições. Este temário das mudanças climáticas, direitos humanos e desenvolvimento, por si só, em seu título, já nos aduz para um olhar interdisciplinar, e que requer não apenas uma postura, mas requer incorporarmos novos hábitos, novas práticas, novas políticas públicas e ações concretas visando mitigar os efeitos que aí já estão e, principalmente, mudar nossos hábitos e nossas práticas como um todo. Os laços de cooperação desta região missioneira, trinacional da América Latina, parte sul, que abarca a Universidade
coirmã dentro da rede CIDIR, a Universidade Gastão da Charry, junto com a Unijuí e as demais universidades integrantes da rede, são o de construir novas possibilidades para não apenas melhor entender toda a problemática em curso, senão ampliar a capacidade de contribuir, de propor e efetivar ações através do ensino, da pesquisa, da extensão, das parcerias com as demais organizações da sociedade, para fazer frente a isso. Seja no âmbito das diversas ciências e das diferentes formas de aporte que cada uma delas gera. Por isso, avançando no nosso diálogo nesta aula internacional, doutora Bibiana Teresita Vagliaro, da Universidade Gastão da Charry, que é coordenadora da carreira de Direito, Advocacia, dentro da universidade, e que coordena, inclusive, a partir da universidade local, este programa também que resulta com a doble titulação na carreira de Direito com a Universidade de Vigo. Mais um feito que nos coloca muito próximos, muito integrados no dia a dia das nossas carreiras. Doutora Bibiana, um prazer, uma honra acolhê-la no espaço da Unijuí, seguindo e avançando nos nossos ambientes de cooperação. E tendo a sua presença aqui, também confirma esta disposição efetiva, real, continuada das diversas práticas de cooperação, como lembrávamos em reunião anterior, deste convênio de cooperação que a Unijuí possui com a Universidade Gastão da Charry, ou as duas possuem juntas, reciprocamente, desde o ano 2000. São exatamente 24 anos de trajetória de colaboração formal e pelo menos mais 10 anos antes de colaboração informal. Portanto, seja bem-vinda e as suas leituras, as suas percepções deste ambiente positivo de cooperação internacional. Seja bem-vinda, professora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes sobre esta cuestión que responsabiliza a todos. Desde la academia es necesaria la formación, no solo de los alumnos de grado, sino también de maestría y doctorado, e incluso ustedes nos denominan pesquisadores, nosotros líneas investigadores de investigación, que en el marco de esta colaboración académica de las universidades de la región afrontemos este problema. Desde ese punto de vista, hemos estado trabajando desde hace un tiempo, 2 años, hace aproximadamente 2 años, con la Universidad de Vigo, España, quien también es una socia colaboradora de la red civil, cabe recalcar, de la red civil. Desde hace muchos años, desde 1999, la Universidad Gastón da Charry tiene una vinculación con la Universidad de Vigo, España, pero hace aproximadamente dos años atrás hemos empezado a trabajar un convenio de doble titulación para la carrera de Derecho, que es en la cual me desempeño, ¿no? Este convenio de doble titulación tuvo como semilla de iniciación justamente el intercambio de un alumno de la carrera de grado que permaneció durante un cuatrimestre en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de dicha universidad. A raíz de ello, incrementamos la vinculación y comenzamos a trabajar con este doble convenio, que implica, primero que nada, una jerarquización y visualización enorme de la Universidad Gastón da Charry y de la Universidad de Vigo en cuanto al posicionamiento internacional de la carrera de abogacía.
pero para nuestros alumnos, principalmente de la carrera de grado, implica una enorme oportunidad de, a través de este convenio, de la postulación a este convenio y la permanencia de una parte de su trayecto académico en cada universidad, lograr al final de ese trayecto un título que le otorgará la Universidad de Vigo a nuestros estudiantes que van a participar del intercambio en la universidad de destino, y los de la Universidad de Vigo también participarán de un periodo en la Universidad Gastón Dáchari de Misiones, Argentina. Con ello, quiero dejar bien en claro que por eso se llama doble título, pues tanto la Universidad Gastón Dáchari como la Universidad de Vigo otorgarán a cada uno de estos estudiantes que accedan, otorgarán el título de abogado. En nuestro caso es título habilitante de abogado, en el caso de la Universidad de Vigo es el título de abogado en ciencias jurídicas o derecho. Es una enorme oportunidad y además es un paso importantísimo, no solo para los alumnos, sino también para la carrera, desde el punto de vista de lo difícil que es el trayecto de homologar un título en un país extranjero y sobre todo en la Unión Europea. Así que nosotros en este momento estamos recorriendo no solo las sedes de nuestra Universidad Gastón Dáchari en Misiones, sino también hemos tenido la oportunidad de recorrer con el profesor Rafael Velázquez Pérez, quien me acompaña, las universidades de la región, entre ellas Uniyuí, quien muy cordialmente nos ha recibido y con los cuales estuvimos realizando diversas reuniones para incentivar este doble título y, por qué no, poder a lo mejor a futuro hacerlo con doctorandos, ¿no?, dentro del programa de doctorado, de maestría. Bueno, desde mi punto de vista ese es el mayor aporte y estamos trayendo no solo a la Uniyuí, sino también hemos participado con la UCI de la ciudad de Encarnación, Paraguay, también de una reunión muy interesante para ir coordinando, como dijo el profesor Pedro, coordinando acciones académicas que sirvan para fomentar no solo el mejor profesionalismo de nuestros alumnos y de profesores, docentes, sino también el posicionamiento de nuestras universidades en el ámbito internacional. Muchas gracias. Fantástico. Aplausos ahí a Viviana y sus contribuciones. Antes de abrir la palabra a todos los participantes, hacer los 3 puntos centrales de registro adicionales ao que os colegas até aqui colocaram. Primeiro, destacar a importância desta cooperação duradoura que a Unijuí tem no ambiente da Rede Cidir, com as diversas universidades e instituições participantes, bem como com a Universidade de Vigo, que tem com a Unijuí e com universidades membros da Rede Cidir e fundadoras da Rede Cidir, laços de cooperação que foram um ambiente favorável para a própria constituição da rede de universidades. E estas condições de cooperação nos levam e nos geraram, hasta agora, um simpósio ibero-americano em integração regional e desenvolvimento, que está caminhando para a sua 13ª edição, ano 2025, no Paraguai, e através deste simpósio já foram apresentados mais de 1.100 trabalhos, resultados de pesquisa, de estudos, nestes 12 simpósios realizados até agora. Este simpósio, que é itinerante, verdadeiramente internacional, pois ele ocorre edição após edição, de maneira itinerante entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. Também consolida o seu comitê científico
internacional da própria rede, que passa a ser o comitê que chancela também academicamente todos os demais programas, eventos promovidos pela Rede Civil. Juntamente com isso, as universidades, através dos seus espaços de promoção da inovação, do empreendedorismo, suas incubadoras, seus ambientes de inovação, Alexandre, a realização, neste ano 2024, da terceira edição das Jornadas de Inovação e Empreendedorismo, que são organizados pelas incubadoras das universidades participantes da Rede Civil, e que a próxima edição deverá acontecer ano de 2025, 26, novamente no Brasil, e provavelmente nas cercanias e com aportes importantes da Unijuí. Uma terceira contribuição importante, dentro do contexto da colaboração e da cooperação, é a chamada Cátedra Doutoral Internacional Rede Civil, da qual muitos daqui participantes estiveram presentes, seja como participantes, seja como painelistas, Dr. Sensi e outros, e que também tem importantes avanços pela frente na dimensão das próximas edições, e que está ultimando a publicação do segundo livro de resultados desta cátedra. Lembrando que na primeira edição tivemos 57 participantes de 4 países, e nesta edição 2024 tivemos a participação de 106 participantes dentro do seu conjunto de organização. Junto com isso, a Unijuí possui todo um rol de outros espaços de cooperação, seja dentro da Rede Civil, com projetos de pesquisa conjuntos, laços de cooperação, intercâmbios na graduação, pós-graduação, em diferentes níveis, acadêmicos da pós-graduação em desenvolvimento regional, por exemplo, 2 alunos que estão no norte de Portugal, em um intercâmbio muito semelhante ao que será empreendido pela doutoranda Roberta no início de 2025, de acordo com o edital, assim como também laços de cooperação com outras universidades latino-americanas, europeias e dos diferentes continentes do mundo. Portanto, a internacionalização vem sendo aprimorada, ampliada, ano após ano, a partir de práticas concretas que envolvem professores, estudantes, projetos de colaboração, aulas espelho na graduação e outros projetos de pós-graduação, de pesquisa, bem como iniciativas também de colaboração com a sociedade. Portanto, aplaudimos aqui a presença do professor Dr. Rafael Velasquez Pérez, da Universidade de Vigo. Aplaudimos aqui a presença da doutora Bibiana Teresita Valharo, da Universidade Gastão da Charri, assim como o diretor Benito Romero, assim como a coordenadora Ivana Lundqvist, acho que acertei, Lundqvist, dentro dos nossos sobrenomes, que nem sempre são tão simples e fáceis de expressar, mas isso faz a demonstração também da nossa realidade multiétnica, das nossas composições societárias internacionais. Por isso, muito longe de termos as respostas para todas as questões ou de termos capacidade de resolver todos os problemas, mas a visão e o compromisso de contribuir através da cooperação em melhor responder àqueles desafios que nos cabem e aos quais temos efetiva capacidade de resposta. Por isso, esta aula internacional, ela resulta exatamente desta atmosfera humana favorável e institucional de cooperação internacional. Por isso, neste momento, Rogério Tovo, para ter a presença aqui dos nossos convidados, a percepção que temos participantes aqui de diversas regiões do Brasil, do Mato Grosso. Alguns poderiam dizer Mato Grosso do Norte, mas esse não existe, só existe o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Norte é só Mato Grosso. O Alexandre, Curitiba, senão aí, né, Alexandre? Curitiba, no Paraná. Leonardo Coelho, do Rio de Janeiro, assim, enfatizando
Carlos Eduardo Ruchelanes também é do exterior, é de São Luís Gonzaga, terra de Jaime Caetano Brown. Portanto, cada um olha para o exterior com um olhar que deseja construir. Enfim, este diálogo, e, portanto, para cada um dos participantes que assim desejar, fazer a sua pergunta, o seu diálogo, a sua percepção. Aqui a presença, especialmente, não tanto para Pedro, para Daniel, para o pessoal da Unijuí, que vamos seguir aqui, mas especialmente aos nossos convidados que nos brindam com a sua presença fantástica. Por isso, Alexandre Weiler, da ESIC Curitiba, que é uma organização de fomento à internacionalização e com muitas vivências e experiências também internacionais e espanholas, Alexandre. Então, muito bem-vindo, lhe passo a palavra para as suas considerações e vamos ficar no ouvido aqui, vamos fazer uma roda de percepções rápidas de quem deseja fazer uso da palavra, não mais do que 2 minutos para cada um, para que possamos ter o início, meio e fim. Tá bem? Seja bem-vindo, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, professor. Que alegria enorme, né? Podermos estar reunidos de tantos lugares do nosso Brasil, né? E também de tantas universidades. E a Unijuí sempre preocupada em trazer qualidade, né? Isso é incrível, né? E nos acordos que faz, e eu sempre falo, né? A Unijuí é uma instituição que tem coragem de ser séria. E hoje em dia, infelizmente, no setor educacional, não é a regra, né? Ao que parece, existe mais uma preocupação em fazer de conta, né? Então, de fazer de conta que se pratica a seriedade do que atuar com seriedade. E achei muito interessante as possibilidades que foram apresentadas, professor Pedro, e especialmente também as falas dos colegas aqui. Então, faço votos de que a gente possa seguir por esse caminho e contem conosco aqui da ESIC Internacional para somar nessas distintas iniciativas aí e das distintas maneiras que for possível somarmos aí. Fantástico. Obrigado, Alexandre. E estamos somando e compartilhando capacidades e entendemos que a participação vossa aqui no nosso programa de doutoramento, quando digo vossa, porque a participação é coletiva, ela nos fortalece a todos nesta caminhada. Segue o microfone à disposição. Rogério Tolfo, Mato Grosso. Vou provocar eu, Rogério, aqui. E depois, dentro do contexto, o seu Carlos, de São Luís Gonzaga, que está... Professor Carlos, enquanto o Tolfo vai se preparando aí, professor Carlos é um professor da Universidade Federal Fronteira Sul e está fazendo o seu pós-doutorado aqui no nosso programa. Tolfo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, demais participantes. Estamos aqui na região noroeste do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde. Sou aí do Sul, faz 10 anos que estamos aqui nesse chão. E também com a condição de veterinário, professor da Unilassalle, fazendo o doutorado em sistema de Inter, né? Essa união entre Unilassalle e Unijuí, e tendo essa ótima oportunidade de conhecer novas pessoas, novos pensamentos, né? E participar dessa pluralidade como um todo, né? De desenvolvimento regional que a gente tem visto que, vamos dizer assim, é muito mais do que regional, né? Desenvolvimento local, né? De todos os locais que queiram participar, trocar suas ideias, pensamentos e até, por que não, de repente, até desenvolver alguma coisa em comum. Então, só tenho a agradecer o pessoal da Unijuí, especialmente o professor Pedro, o Edmiro e demais, de estar participando desse seleto grupo e poder estar absorvendo esses conhecimentos. Resumidamente, era a minha palavra. Meu muito obrigado. Fantástico. Muito obrigado, Rogério. Satisfação. E, de pronto, passo a palavra ao nosso pós-doutorando, Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, demais colegas. Minha saudação também especial ao professor Dr. Daniel, né, que está também ajudando a
na coordenação desta aula, extremamente importante. Agradeço, né, a oportunidade de estar neste momento com vocês. Também gostaria de fazer uma saudação ao professor Dr. Rafael Pérez, Universidade de Vigo, a doutora Viviana Valaro, da Universidade Gastão Dacciari, da Argentina, e demais colegas que se fazem presente, né, nesta aula. Como eu falei, é uma oportunidade, né, é um momento enriquecedor, é um momento de uma discussão muito pertinente, que transcende, né, vai muito além do desenvolvimento local, regional. Ele passa a ser um aspecto que transcende as questões das fronteiras, né, e são demandas, enfim, que importantes dentro do cenário global. Uma das preocupações que eu tenho com relação à sustentabilidade está diretamente ligada à questão da energia. Como vamos encontrar alternativas para dar manutenção à necessidade energética para sustentar, né, vamos dizer assim, as operações, a vida humana das próximas gerações. Temos tecnologias já avançando em muito, temos ações na Espanha, na Argentina, nos demais países que se preocupam com esse regramento, né, com relação principalmente à produção energética, renovável, principalmente, porque não dá para descolar a produção da energia do desenvolvimento. Se nós queremos incluir, se nós queremos gerar maior qualidade de vida para as pessoas, capacidade de manutenção do meio ambiente, a gente precisa mais do que nunca também encontrar alternativas energéticas para sustentar momentos futuros que virão. E, ao mesmo tempo, garantir que os impactos ambientais sejam praticamente reduzidos ao mínimo, podemos dizer assim. Então, deixo a minha mensagem. Para mim, é satisfação estar com todos vocês. Parabéns pela aula, parabéns, Unijuí. E eu tenho muito orgulho de estar hoje sob a orientação e supervisão do professor Pedro e também estudando no PPG-DR da Unijuí. Um grande abraço. Satisfação, muito obrigado, professor Carlos, também professor Rogério. Professor Rogério, que é professor da nossa universidade em cooperação também, a Unilassalle. É isso, né, Rogério? O senhor também atua como professor aí na instituição, que nos acolhe nesta oferta do Dinter no Mato Grosso. Aliás, não é pelo calor da nossa cooperação, mas as queimadas da região aí estão e estavam mais fortes do que ainda estão, né? Mas principalmente. Passo a palavra aos nossos convidados, professor Rafael e professora Bibiana, para agregar as suas contribuições, enquanto eu aceito aqui mais uma rodada de uma ou duas inscrições após a fala deles, e depois nós vamos para o direcionamento final. Profesor Pérez. Bueno, voy a hacer un breve comentario de mi percepción al estar aquí. En estos días que he estado en Argentina, en la Gastón Dacciari, trabajando en la apertura oficial, digamos, del doble título. También he estado en Paraguay y ahora con ustedes. Y la verdad es que cada vez estoy más convencido de que el cambio que necesita nuestra forma de desarrollarnos, nuestra forma de avanzar, nuestra forma de progresar, me refiero al mundo en general, está de este lado. Se debe estar aquí, lo he dicho en algunas clases que he dado para alumnos de primeros años de Derecho, y lo digo convencido porque, por una sencilla razón, Europa está acomodada. Europa ya se ha acomodado. En Europa estas iniciativas cada vez son más escasas. Ustedes tienen una educación superior que va más allá. No solo va a la formación de competencias,
va a la creación de un pensamiento crítico, un pensamiento de cambio, proyectos innovadores, interesantes, que trascienden el límite del orden jurídico, de lo político, de lo social. Y eso, obviamente, es un activo con el que hay que seguir trabajando. En Europa, además, pasa otra cosa, que como se tiene todo normalizado, como existen instrumentos jurídicos que norman todos los aspectos de la vida y la gente más o menos tiene un bienestar asegurado, pues hay también una desidia en todos los ámbitos, cosa que es paradójica, contradictoria, como los ejemplos que traje a colación de la normativa europea sobre neutralidad climática, pero por otro lado hay acciones que van precisamente en contra de esa neutralidad climática. Bueno, pues a nivel social pasa lo mismo. Y a nivel político nos estamos yendo hacia la mercantilización de la política. Por lo tanto, yo creo que son las universidades latinoamericanas y sobre todo universidades potentes, de países potentes como son ustedes y como es Argentina, y que además aprovechando el marco excelente que les brinda el Mercosur. He hablado con vuestros profesores y me decían que quizá para las nuevas generaciones pues les den el impulso que necesita el Mercosur hacia una integración un poco más efectiva. Bueno, quizás, creo que sí. Estoy convencido por lo que he visto en estos días que la forma que están trabajando ustedes, los proyectos que tienen, las iniciativas que tienen, que por supuesto espero nos integren, sigamos integrándonos en ese grupo de universidades, también la nuestra, la de Vigo, pues creo que vamos por el camino correcto. Yo los felicito a todos. En esto he estado solo unas horas aquí, pero he hablado con profesores de proyectos muy interesantes, formas muy interesantes de enseñar y formar un espíritu crítico, y a mí eso realmente me llena de optimismo, porque reitero, los colegas que están aquí incluso en la mesa y que han estado con nosotros en España saben de lo que hablo. A veces el confort del bienestar pues nos hace un poco vagos. Vamos a formar juristas, máquinas que sepan derecho y poco más. Así que yo les reitero mi felicitación, les agradezco la invitación. Y sí, es curioso, estaba mirando la pantalla, los apellidos, y la verdad es un mosaico étnico impresionante lo que tenemos de este lado del mundo, ¿no? Y eso también es un activo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Excelente, obrigado, profesor Rafael. Profesora Viviana. Bueno, un poco adhiriendo a las palabras del colega español, es importante reflexionar que, en primer lugar, esta pantalla nos muestra que hay interés, pero desde muchos puntos de vista y desde muchos lugares de Brasil y también de Argentina. Estrechar los lazos, los vínculos, siempre favorece para que podamos profundizar en el estudio en este caso del cambio climático, la importancia que tienen los derechos humanos, formar a nuestros alumnos y a los doctores del futuro para que piensen de otra manera este mundo y no individualmente, como bien lo había comentado el doctor Sensi. Hay que salir de ese paradigma individualista, antropocéntrico, para posicionarnos en otro punto de vista y reconocer que este mundo en el que vivimos es el único hogar que tenemos. Qué mejor que trabajar con las nuevas generaciones en pos de esto y desde el granito de arena que cada uno pueda aportar desde donde esté trabajando, enseñando, viviendo. Me parece que eso es lo importante a resaltar, y agradezco mucho la invitación y la apertura de esta casa Unijuí, que para nosotros también es un compañero y académico muy importante en la región, y siempre las puertas de la Universidad Gastón Dáchari también están abiertas para la Universidad Unijuí especial. Excelente, muchas gracias, Viviana. ¿Tenemos alguna inscripción? Todavía el silencio se mantuvo. Por esto entiendo que no cerramos.
nada. Es un espacio de diálogo, fraternalmente ouvindo a Dr. Pérez, a doutora Vajaro e Dr. Sensi. Por isso, como colega que coorganizamos este momento de diálogos, junto com o Dr. Daniel Rubinsensi, passo a ele a palavra para sus consideraciones, no de síntesis, sino un poco de cierre y hasta pronto, o sea, hasta luego, hasta en breve estaremos juntos nuevamente. Sensi. Obrigado, professor Pedro. Dia 25 e 26 de outubro, também 2 semanas, teremos mais uma rodada da Cátedra Internacional pela Agenda 2030 na América Latina, que reúne México, Colômbia, Equador, Unijuí na coordenação, mas que tem parcerias já de professores das universidades, inclusive da Archari, mas de outras universidades do Paraguai, do Chile, de outros lugares da Argentina, de tantos outros lugares do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, deixar o convite aberto, é um link que vai estar publicado aí nas redes, mas dizer que a gente pode criar, professor, um canal de esperança daqueles que querem continuar falando de direitos humanos e dignidade, aqueles que querem continuar falando de um desenvolvimento que faça as cidades inteligentes e tanta tecnologia chegar onde não está chegando, que faça com que o direito à saúde, sim, seja um direito consolidado, mas especialmente tenha os nossos olhos de quem pensa a academia, quem pensa a gestão, quem está dentro desses lugares, de pensar que esta é a rede que nos falta avançar, professor, que deve nos desafiar. Creio que a ideia de mundo bonito, a ideia de se existe a utopia, né, ou não lugar do momento, ele deve seguir, como diz o poeta Eduardo Galeano, deve servir para nos levar a passos mais adiante. O nosso sonho precisa melhorar. Acho que a ideia de que pensar a comunidade é mais importante do que o sucesso profissional, ela ficou para trás. Recentemente, nos textos que estão por aí, escrevi um pouco isso da ideia de modernidade e o individualismo que rompeu essa ideia comunitarista, essa ideia de que vivemos na casa comum, essa ideia de que a fome que mata não pode nos permitir a tranquilidade de dormir. E se esses temas não nos incomodam, alguma coisa está errada. Então, eu penso que essas conexões, elas são muito importantes, elas precisam fazer com que o nosso olhar de investigação, né, e que são problemas que estão na nossa cara, que estão na nossa mesa, que estão na nossa... esperam também na nossa pesquisa, né, e que eles possam ser o motivo de, com alegria, apesar desses momentos menos bons, que possam ser os momentos de conexão entre instituições para fazer tantas pesquisas, também vivendo essa interculturalidade, né, essa possibilidade que as tecnologias nos dão, que não só a virtual, mas a real também, de poder viajar, de poder estar em momentos como esses, né? Agradecer muito vocês por estar conosco. A gente sabe aqui na fronteira que tem umas formas de viajar, né? Uma travessia de balsa, fizesse uma travessia de balsa, né? Uma travessia internacional, essa tecnologia ultramoderna, né? Secular, multissecular, que continuamos utilizando e valorizamos, né? Para alguns talvez até turístico, mas para nós ela ainda é a conexão mais prática. Mas penso que é isso, as universidades, né? Tivemos a semana passada os números da avaliação da Universidade Brasileira. Incrivelmente, professor Pedro, aparece que 20% dos brasileiros em idade da universidade têm interesse em ir para a universidade. Isso é muito pouco, nós temos que incentivar a nossa juventude, porque é o nosso espaço de trabalho e é o futuro sendo construído, né? As bases daquilo que nós teremos amanhã na nossa frente. E que a Argentina, por exemplo, é o dobro, né? Então, o que é que está acontecendo? A gente tem que se fazer essas perguntas
porque nós estamos num lugar que pode construir um conhecimento com fundamentação que leve mais pessoas a acreditar de que sim, o conhecimento, a universidade, é um lugar de produção de ideias para melhor qualidade de vida. Um abraço, é pouco dizê-lo agora, né? Entregarei no final da nossa sessão aos que compartilham a mesa conosco e agradecer a cada um que nos acompanha virtualmente aí. De São Borja a Ijuí, já que temos um samborgense me orientando aí, né? Da terra dos presidentes, e tantos outros lugares desse país, da América Latina. Obrigado, gente, um abraço. Muito bem. Pessoal, esta foi a aula internacional Mudanças Climáticas, Direitos Humanos e Desenvolvimento, neste dia 9 de outubro de 2024, numa promoção conjunta da Universidade Gastão da Charri, Posadas, Argentina, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos e do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, ambos da Unijuí, apoio da Rede Seguir e apoio também do Programa Erasmus+. Muito obrigado pela presença dos nossos convidados, muito obrigado pela presença e acompanhamento de todos, e sejamos todos não apenas portadores da bandeira da sustentabilidade, mas com ações concretas para que este nosso espaço consigamos entregá-lo melhor aos nossos filhos do que o que recebemos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.